Ela só queria manter seu emprego e cuidar do pai doente vivendo na retidão. Ele, um milionário dominador, a obriga, sem opção, a acompanhá-lo naquela noite. 2 almas seriam levadas ao limite, sem chance de retorno. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. No coração de Torres, onde as falésias vermelhas se erguem como guardiões silenciosos sobre o mar revolto do Rio Grande do Sul, 2 vidas estavam prestes a se entrelaçar de forma irreversível. O vento sul soprava com força naquela tarde de março, carregando o cheiro salgado do oceano e presságios que apenas o tempo revelaria. Helena Silveira tinha 17 anos e vivia numa casa simples na Praia da Cal, onde o barulho das ondas era sua única companhia constante. Seus dias seguiam uma rotina rígida que sua mãe, Conceição, havia estabelecido com mão de ferro. Escola pela manhã, aulas de piano à tarde na casa da professora Eulália e as longas caminhadas ao final do dia pela orla quase deserta. Era uma vida de reclusão disfarçada de proteção, onde perguntas sobre o pai nunca encontravam respostas, apenas silêncios carregados de dor. Conceição. Silveira era uma mulher de 40 e poucos anos que carregava o peso de segredos como quem carrega pedras no peito. Trabalhava como costureira numa pequena oficina no centro da cidade, sempre de cabeça baixa, sempre evitando conversas que pudessem se aprofundar. Há 17 anos havia chegado a Torres grávida e sozinha, sem explicar a ninguém de onde vinha, ou por que seus olhos se enchiam de lágrimas toda vez que olhava para o mar. Helena crescera acostumada com os silêncios da mãe, mas não conseguia ignorar a inquietação que crescia dentro do peito como maré alta. Havia algo sobre sua origem que pulsava como ferida mal cicatrizada, especialmente quando via outras famílias completas na praia, ou quando suas amigas falavam dos pais com naturalidade. Era como se metade de sua identidade fosse um buraco negro que engolia todas as tentativas de compreensão. Naquela tarde específica, enquanto caminhava pela Praia Grande com os pés descalços na areia molhada, Helena ergueu os olhos para as falésias onde se erguia a mansão que todos na cidade conheciam, mas sobre a qual poucos ousavam falar. A propriedade dos Albuquerque dominava o ponto mais alto do promontório, cercada por muros altos e portões que jamais se abriam para visitas casuais. Vincent Albuquerque era um nome que as pessoas sussurravam com uma mistura de respeito e medo. Aos 45 anos, havia construído um império que se estendia muito além das fronteiras do Rio Grande do Sul. Suas empresas mexiam com agronegócios, mineração e investimentos que ninguém compreendia completamente, mas que geravam uma fortuna capaz de comprar consciências e silenciar línguas incômodas. A mansão onde vivia sozinho era uma fortaleza de concreto e vidro, projetada para impressionar e intimidar. De suas janelas panorâmicas, Vincent podia observar toda a extensão da costa, como um predador que vigia seu território. Era um homem de poucos sorrisos e nenhuma vulnerabilidade aparente, forjado por uma infância brutal que o havia ensinado que poder e dinheiro eram as únicas linguagens que o mundo realmente entendia. Naquela mesma tarde em que Helena caminhava pela praia, Vincent estava em seu escritório revisando contratos que poderiam mudar o destino de centenas de famílias. Sua mesa era um altar de poder onde se decidiam fusões, aquisições e às vezes a ruína de quem ousasse desafiá-lo. Mas quando seus olhos se desviaram dos documentos para a janela, algo o fez parar. Lá embaixo, uma figura pequena caminhava pela areia, os cabelos escuros dançando no vento como seda escura. Havia algo naquela imagem que tocou uma parte sua que julgava morta há décadas. Talvez fosse a fragilidade aparente da garota, ou a forma como ela parava de vez em quando para olhar o mar como quem procura respostas em sua vastidão infinita. Vincent afastou-se da janela com uma sensação estranha no peito, como se algo tivesse despertado depois de um longo hibernar. Não sabia ainda que aquela visão casual seria o primeiro fio de uma teia que o prenderia de forma irremediável, nem que a jovem que observava carregava em si a chave para segredos que ele havia
enterrado tão profundamente que acreditava estarem mortos para sempre. O destino, no entanto, já havia começado a tecer suas tramas. E em Torres, onde as falésias guardam ecos de histórias ancestrais e o mar leva embora apenas o que quer esquecer, uma tempestade se aproximava, não apenas nas nuvens escuras que se formavam no horizonte, mas nas vidas de duas pessoas que ainda não sabiam o quão interligadas suas existências realmente eram. A primeira parte da trama estava silenciosamente se desenrolando, como todas as grandes histórias de amor que nascem não do acaso, mas da inevitabilidade do destino que, une doit Salma, mesmo quando todo o universo parece conspirar para mantê-las separadas. 3 semanas se passaram, desde aquela tarde em que Vincent havia observado a garota na praia, mas a imagem continuava o assombrando de forma inexplicável. Tentava afastar os pensamentos, mergulhando ainda mais fundo nos negócios, nas reuniões que se estendiam até altas horas, nos contratos, que exigiam sua atenção total. Mas sempre que o cansaço baixava a guarda, lá estava ela novamente em sua mente, aquela figura frágil caminhando pela areia, como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Helena, por sua vez, havia notado que algo mudara no comportamento de sua mãe. Conceição estava ainda mais nervosa que o habitual, sobressaltando-se com qualquer barulho, verificando as fechaduras da casa múltiplas vezes antes de dormir e sussurrando conversas telefônicas, que interrompia abruptamente sempre que a filha se aproximava. Havia um medo novo nos olhos dela, algo que ia além da melancolia constante que Helena conhecia desde pequena. Na escola, Helena tentava se concentrar nas aulas, mas sua mente vagava constantemente. A professora de literatura havia pedido para que escrevessem sobre os mistérios que carregamos, e ela se encontrou com a caneta parada sobre o papel em branco, incapaz de traduzir em palavras a sensação de incompletude que a acompanhava. Como escrever sobre mistérios quando sua própria vida era um enigma que ninguém se dispunha a decifrar? Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo começou a mudar. Helena saíra mais tarde da escola porque havia ficado para uma aula de reforço, de matemática. O ônibus que normalmente pegava já havia partido e ela decidiu caminhar até em casa, mesmo com a garoa fina que começava a engrossar. A estrada que ligava o centro de Torres à Praia da Cal serpenteava perigosamente entre as falésias, com curvas fechadas que exigiam atenção total de qualquer motorista. Conceição, naquele mesmo momento, estava em casa numa conversa tensa por telefone. Do outro lado da linha, uma voz masculina e áspera cobrava uma dívida que ela julgava ter sido perdoada pelo tempo. Você achou que podia se esconder para sempre, Conceição? Achou que bastava mudar de nome e se enterrar nessa cidade de fim de mundo? A voz pertencia a Rogério Teixeira, um homem que representava fantasmas do passado que ela havia tentado desesperadamente enterrar. Minha filha não tem nada a ver com isso, Conceição sussurrava no telefone, os dedos tremendo enquanto segurava o aparelho. Ela nem sabe quem é o pai dela. Pois é melhor que continue assim, rosnou Rogério. Mas você me deve, e essa dívida vai ser paga. Se não for com dinheiro, vai ser de outro jeito. Talvez seja a hora da menina aprender algumas verdades sobre a família. O medo tomou conta de Conceição de tal forma que ela tomou uma decisão desesperada. Ligou para um mecânico que conhecia dos tempos difíceis, um homem que não fazia perguntas quando o pagamento era bom, e pediu um favor que a fez chorar antes mesmo de desligar o telefone. Só para assustar, repetia para si mesma, só para ela ficar com medo e não querer mais sair de casa sozinha. Helena caminhava pela estrada molhada quando começou a escurecer mais cedo por causa das nuvens carregadas. Seus tênis faziam ruídos molhados no asfalto, e ela puxou a jaqueta mais para perto do corpo para se proteger do vento que estava ficando mais forte. Não percebeu o carro que a seguia a certa distância, nem viu quando o motorista acelerou deliberadamente em sua direção. O impacto a jogou para fora da estrada, e ela rolou pela encosta gramada até parar perto de uma cerca de arame farpado. A dor era intensa, especialmente no braço esquerdo e na perna direita, mas ela conseguia se mover. O carro que a havia atingido parou por alguns segundos,
O motorista aparentemente considerando se deveria verificar os danos, mas depois acelerou e desapareceu na curva seguinte. Helena tentou gritar por ajuda, mas sua voz se perdia no barulho do vento e da chuva, que agora caía com mais intensidade. A estrada estava deserta, e ela começou a sentir o frio penetrando suas roupas molhadas. Foi quando ouviu o som de outro carro se aproximando, os faróis cortando a escuridão crescente. Vincent voltava de uma reunião em Osório quando viu algo estranho na estrada. Diminuiu a velocidade e percebeu que havia alguém caído na encosta. Todo o seu instinto empresarial gritava para que continuasse dirigindo. Envolver-se com acidentes na estrada podia significar complicações legais, perda de tempo, exposição desnecessária. Mas algo mais forte que a lógica o fez parar o carro e ligar o pisca-alerta. Desceu do veículo sob a chuva e caminhou até onde Helena estava tentando se levantar. Quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar por um instante. Era ela, a garota que ele havia observado na praia, a mesma que havia povoado seus pensamentos nas últimas semanas, mas agora estava ferida, vulnerável, olhando para ele com uma mistura de medo e esperança que fez algo se contrair em seu peito. — Você está bem? Perguntou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Helena o olhava como se tentasse decidir se ele era real ou uma alucinação causada pela dor. Havia algo naquele homem que a fazia sentir-se simultaneamente segura e em perigo mortal. — Consegue ficar em pé? Vincent perguntou, estendendo a mão para Helena. Quando ela tentou se apoiar nele, soltou um gemido de dor que fez algo se contrair no peito dele de forma inesperada. Sem pensar duas vezes, passou os braços ao redor do corpo dela e a ergueu com facilidade, sentindo como ela era leve e frágil contra seu peito. Helena tentou protestar que podia andar sozinha, mas as palavras morreram em sua garganta quando se viu nos braços daquele homem. Ele cheirava a perfume caro e chuva, e havia uma solidez em seu corpo que a fazia sentir-se estranhamente protegida, mesmo sabendo que não deveria confiar em desconhecidos. Quando ele a depositou no banco do passageiro de seu carro luxuoso, ela finalmente conseguiu encontrar a voz. — Eu preciso ir para casa, murmurou, tremendo não apenas de frio, mas de algo que não conseguia nomear. Minha mãe vai ficar preocupada. Vincent a observou por um momento que pareceu eterno. Mesmo ferida e molhada, havia algo nela que o fascinava de forma perturbadora. — Você está machucada. Precisa ser examinada por um médico antes de ir para qualquer lugar. Sua voz tinha uma autoridade que não admitia contestação, mas havia também uma gentileza que ele próprio não reconhecia. Durante o trajeto até a mansão, Helena tentou processar o que estava acontecendo. Sabia quem era aquele homem. Todos em Torres sabiam. Vincent Albuquerque era uma lenda urbana, o milionário misterioso que vivia isolado em sua fortaleza nas falésias. Sua mãe sempre sussurrava advertências sobre homens como ele, dizendo que eram perigosos, que tinham poder demais e escrúpulos de menos. — Por que está me ajudando? Ela perguntou quando o silêncio se tornou insuportável. Vincent manteve os olhos na estrada, mas ela podia ver a tensão em sua mandíbula. — Porque é a coisa certa a fazer, ele respondeu, mas ambos sabiam que havia muito mais por trás daquela resposta simples. A mansão era ainda mais imponente vista de perto. Helena nunca havia estado em um lugar tão luxuoso. Os pisos de mármore, as obras de arte nas paredes, os móveis que custavam mais do que sua mãe ganhava em anos. Vincent a guiou até um sofá na sala principal e pediu para que esperasse, enquanto buscava o kit de primeiros socorros. Quando ele voltou, ajoelhou-se diante dela para examinar os ferimentos e Helena sentiu sua respiração se acelerar de forma inexplicável. As mãos dele eram grandes e surpreendentemente gentis, enquanto limpavam os cortes em sua perna. Mas havia algo na forma como ele a tocava que enviava ondas de calor por todo o seu corpo. — Não é nada muito sério, Vincent disse, mas sua voz estava mais rouca. — Alguns arranhões e hematomas, você teve sorte. Quando seus olhos se encontraram novamente, Helena se sentiu como se estivesse se afogando em águas profundas e perigosas. — Eu deveria ir embora, ela sussurrou. Mas não, fez movimento algum para se levantar. — Deveria, ele concordou, mas também não se afastou.
Estava perigosamente perto dela agora, e Helena podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, a cicatriz quase imperceptível em sua testa, a forma como ele a olhava como se ela fosse algo precioso e proibido ao mesmo tempo. Foi nesse momento que o telefone de Helena tocou, fazendo os dois se afastarem como se tivessem sido queimados. Era sua mãe, e a voz de Conceição estava carregada de pânico quando Helena a atendeu. Helena, onde você está? Já deveria ter chegado em casa. A culpa na voz de sua mãe era palpável, embora Helena não soubesse interpretar a razão. Eu sofri um acidente na estrada. Estou bem, mãe, mas um senhor me trouxe para a casa dele para cuidar dos ferimentos. Helena olhou para Vincent enquanto falava, vendo algo sombrio passar por seu rosto. Que senhor? Onde você está exatamente? A voz de Conceição havia subido uma oitava, e Helena podia ouvir o terror real em suas palavras. Estou na mansão do Sr. Albuquerque, nas Falésias. O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que Helena achou que a ligação havia caído. Quando sua mãe finalmente falou, sua voz estava irreconhecível. Saia de lá. Agora. Saia de lá imediatamente. E venha para casa. Mãe, o que está acontecendo? Por que você está assim? Apenas venha para casa, Helena. Não fale mais nada com esse homem. Não conte nada sobre nossa família. Prometa que vem para casa agora. Helena desligou o telefone com as mãos, tremendo, não de dor física, mas de uma sensação crescente de que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Vincent havia ouvido toda a conversa, e quando ela olhou para ele, viu que seu rosto havia se transformado numa máscara indecifrável. Sua mãe tem medo de mim, ele disse, e não era uma pergunta. Por que ela teria medo? Helena perguntou, embora parte dela já soubesse que não queria ouvir a resposta. Vincent se levantou e caminhou até a janela, olhando para o mar revolto lá embaixo. Às vezes o passado nos alcança quando menos esperamos, disse, mais para si, mesmo do que para ela. E às vezes, as pessoas que julgamos enterradas para sempre ressurgem para nos assombrar. Helena se levantou do sofá, ignorando a dor na perna machucada. Do que você está falando? Você conhece minha mãe? Quando Vincent se virou para olhá-la novamente, havia algo em seus olhos que a fez recuar um passo. Era desejo, poder e uma escuridão que prometia tanto prazer quanto destruição. Eu vou levá-la para casa, ele disse simplesmente. Mas isso não acabou, Helena, nem de longe. O trajeto de volta para casa foi tenso e silencioso. Vincent dirigia com os punhos cerrados no volante, tentando ignorar a presença dela ao seu lado. O perfume suave que se misturava com o cheiro de chuva em suas roupas, a forma como ela mordia o lábio inferior quando estava nervosa. Cada respiração dela parecia ecoar dentro do carro como um lembrete de algo que ele não podia ter, mas que já desejava com uma intensidade que o assustava. Helena, por sua vez, roubava olhares furtivos para o perfil dele, tentando entender por que sua mãe havia reagido com tanto terror ao ouvir aquele nome. Havia algo familiar na forma como Vincent carregava a cabeça, no ângulo de sua mandíbula, algo que mexia com memórias fragmentadas que ela não conseguia localizar. Era como tentar lembrar de um sonho que se desfazia no momento em que se tentava capturá-lo. Quando chegaram à casa simples de Helena na praia da Cal, Conceição já estava na varanda, os braços cruzados sobre o peito e o rosto marcado por uma expressão que misturava alívio e terror. Vincent parou o carro, mas não fez movimento para sair. Apenas observou a mulher na varanda com uma intensidade que fez Helena se sentir como se estivesse no centro de uma tempestade que não compreendia. Obrigada, Helena disse baixinho, assento mão já na maçaneta da porta, por me ajudar. Vincent se virou para olhá-la uma última vez, e quando seus olhos se encontraram, Helena sentiu algo se contrair no fundo do estômago. Cuidado com quem confia, Helena, ele disse, a voz carregada, de significados que ela não conseguia decifrar. Nem sempre quem deveria nos proteger realmente o faz. Antes que ela pudesse perguntar o que aquilo significava, ele já estava acelerando, deixando-a sozinha na chuva que recomeçara a cair.
Helena caminhou até a varanda, sentindo o peso do olhar de sua mãe como uma pressão física. Entre. Conceição disse, a voz cortante. Agora. Dentro de casa, o confronto explodiu antes mesmo que Helena pudesse tirar a jaqueta molhada. O que você pensa que estava fazendo? Como pôde ir à casa daquele homem? Conceição caminhava de um lado para outro da pequena sala, como um animal enjaulado. Mãe, eu sofri um acidente. Ele me ajudou. Você preferia que eu ficasse ferida na estrada? Helena tentou manter a voz calma, mas havia uma indignação crescente em seu peito. Por que você está reagindo assim? O que há entre vocês? Conceição parou de andar e se virou para a filha, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você não entende, não pode entender. Aquele homem, aquela família, eles são perigosos. Perigosos como? E que família? Ele mora sozinho. Helena sentou-se no sofá, ignorando a dor nas pernas machucadas. Mãe, eu tenho 17 anos. Não sou mais uma criança. Mereço saber a verdade sobre minha vida. A verdade? Conceição soltou uma risada amarga. Você quer a verdade? A verdade é que eu passei 17 anos tentando proteger você de um passado que poderia destruir nossa vida. E em uma noite, você desfaz tudo. Helena se levantou, sentindo uma coragem nova nascendo dentro do peito. Que passado? E por que Vincent Albuquerque faz parte dele? Você o conhece, não é? Conheceu meu pai? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Helena podia ouvir o barulho das ondas quebrando na praia através da janela fechada. Conceição se deixou cair numa cadeira, de repente parecendo 10 anos mais velha. Seu pai? Ela começou. Depois parou, as palavras parecendo se transformar em vidro na garganta. Seu pai e Vincent. Eles eram sócios, melhores amigos desde a adolescência. Construíram juntos tudo o que tem hoje. Helena sentiu o mundo vacilar ao redor dela. Eram. O que aconteceu com ele? Conceição fechou os olhos como se tentasse bloquear memórias dolorosas. Lucas Almeida, esse era o nome do seu pai. Ele morreu quando você tinha 2 meses. Um acidente de carro nas montanhas, voltando de uma reunião de negócios. Por que você nunca me contou isso? Por que escondeu dele que eu existia? As perguntas saíam como jatos de uma represa rompida. Por quê? Conceição hesitou, e Helena viu medo real em seus olhos. Porque não foi um acidente, filha. Seu pai descobriu coisas sobre os negócios deles, coisas que Vincent não queria que viessem à tona. Eles discutiram na noite anterior à morte dele. Lucas veio para casa falando em denunciar tudo, em se separar da sociedade. O mundo de Helena desabou naquele momento. Vincent, o homem que havia despertado sensações que ela nem sabia que existiam, o homem cujo toque havia incendiado sua pele de forma inexplicável, estava conectado à morte de seu pai. Você está dizendo que ele matou meu pai? Eu estou. Dizendo que homens como Vincent Albuquerque não deixam ninguém atravessar seus planos, Conceição disse, levantando-se e caminhando até a janela. Eu estou dizendo que você precisa ficar longe dele, para sempre. Mas enquanto sua mãe falava sobre perigo e morte, Helena só conseguia pensar na forma como Vincent havia cuidado de seus ferimentos, na gentileza inesperada em suas mãos, no jeito como ele a havia olhado, como se ela fosse algo precioso. Havia uma conexão entre eles que transcendia a lógica, e mesmo sabendo que deveria sentir repulsa, tudo o que conseguia sentir era uma atração devastadora que a assustava mais do que qualquer revelação sobre o passado. Enquanto isso, na mansão, nas falésias, Vincent estava em seu escritório com uma garrafa de uísque pela metade e memórias que preferira manter enterradas, surgindo como fantasmas na escuridão. Lucas Almeida, seu melhor amigo, seu sócio, o homem que havia morrido por saber demais e querer demais, e agora a filha dele estava em sua vida, mexendo com parte sua que julgava mortas para sempre. Vincent sabia que deveria ficar longe dela, que Helena representava um perigo para a paz que havia construído sobre os escombros do passado. Mas também sabia que já era tarde demais. Ela havia entrado em sua vida como uma tempestade, e ele não tinha mais forças para resistir ao vendaval que se aproximava.
Os dias que se seguiram à revelação foram um inferno particular para Helena. Ela tentava manter a rotina normal. Escola, aulas de piano, caminhadas pela praia. Mas tudo parecia diferente agora. Como se um véu tivesse sido arrancado de seus olhos, revelando um mundo muito mais complexo e perigoso do que imaginara. Durante as aulas, se pegava olhando pela janela em direção às falésias onde sabia que Vincent estava e sentia uma mistura contraditória de raiva e desejo que a deixava perturbada. Como podia sentir-se atraída por alguém que possivelmente havia destruído sua família antes mesmo que ela nascesse? E ainda assim, todas as noites sonhava com as mãos dele cuidando de seus ferimentos, com a forma como ele a havia olhado, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Conceição havia se tornado ainda mais vigilante, acompanhando Helena até a escola e buscando-a no final do dia, como se temesse que Vincent pudesse aparecer a qualquer momento para reivindicar algo que julgava ser seu. As duas mal conversavam, o peso dos segredos revelados criando um abismo entre elas que nenhuma das duas sabia como atravessar. Foi numa sexta-feira, quando Helena estava voltando da aula de piano da professora Eulália, que ele apareceu. Vincent estava encostado em seu carro luxuoso do outro lado da rua, usando óculos escuros que não conseguiam esconder a intensidade de seu olhar fixo nela. Helena parou no meio da calçada, sentindo o coração disparar de forma descontrolada. Ele atravessou a rua com passos lentos e deliberados, como um predador que sabia que sua presa não tinha para onde fugir. Quando parou diante dela, Helena podia sentir o calor irradiando de seu corpo, mesmo com o espaço que os separava. "Precisamos conversar", Vincent disse. A voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Helena se sentir simultaneamente rebelde e submissa. "Não temos nada para conversar", ela respondeu, tentando soar firme, mas sua voz tremeu ligeiramente. Sua mãe contou sobre seu pai. Não era uma pergunta, e Helena sentiu como se ele tivesse lhe dado um soco no estômago. "Então você sabe que eu sei", disse, erguendo o queixo num gesto de desafio que era pura bravata. Vincent tirou os óculos escuros e Helena se viu olhando diretamente naqueles olhos que a haviam assombrado nos últimos dias. Havia dor ali, uma dor antiga e profunda que ele tentava esconder atrás de uma máscara de controle. "Eu amava seu pai como um irmão", ele disse, e havia uma sinceridade brutal em sua voz que fez Helena cambalear. "Então, por que ele está morto?" A pergunta saiu como um sussurro carregado de veneno. Vincent olhou ao redor, notando os curiosos que começavam a se formar, e segurou o braço dela com gentileza. "Não aqui. Venha comigo. Deixe-me explicar." Helena deveria ter se afastado, deveria ter corrido para casa e contado para sua mãe. Em vez disso, encontrou-se seguindo Vincent até o carro, como se estivesse hipnotizada. Durante o trajeto, nenhum dos dois falou, mas Helena podia sentir a tensão crescendo no ar entre eles, como eletricidade antes de uma tempestade. Vincent a levou não para a mansão, mas para um ponto isolado na praia, onde as falésias criavam uma pequena enseada protegida do vento. Eles caminharam pela areia em silêncio, até que ele parou e se virou para ela, as mãos nos bolsos como se tentasse resistir ao impulso de tocá-la. "Seu pai descobriu que eu estava lavando dinheiro através de nossas empresas", Vincent disse sem preâmbulos. "Dinheiro de gente perigosa, gente que não aceita não como resposta. Quando Lucas ameaçou expor tudo, eu tentei convencê-lo a ficar quieto. Ofereci dividir os lucros extras com ele." Helena o ouviu falar, mas estava mais focada na forma como o vento bagunçava seus cabelos escuros, na tensão visível em seus ombros, na vulnerabilidade que ele estava mostrando ao contar aquela história. "E ele recusou", ela disse. Ele recusou. Disse que preferia perder tudo a se tornar cúmplice daquele esquema. Vincent olhou para o mar, como se as ondas pudessem carregar embora o peso da culpa. "Na noite antes da morte dele, brigamos. Eu disse coisas, ameacei fazê-lo perder tudo se tentasse me denunciar." "Você o matou." Não era uma pergunta, mas Vincent balançou a cabeça. "Não diretamente, mas quando os investidores souberam,
Que ele poderia falar, tomaram suas próprias providências. O acidente foi arranjado. Eu poderia ter impedido, mas... Ele fechou os olhos, a dor visível atravessando suas feições. Mas eu era jovem, ambicioso, e achei que poderia viver com a culpa. Helena deveria estar com raiva, deveria estar gritando, exigindo justiça. Em vez disso, sentiu uma compaixão inexplicável por aquele homem que carregava o peso de decisões que haviam moldado toda a sua vida. Por que está me contando isso? Vincent se virou para ela, e quando seus olhos se encontraram, Helena viu neles um desejo tão intenso que a fez dar um passo para trás. Porque desde que a vi naquela estrada ferida e vulnerável, eu soube que estava perdido. Porque você é tudo o que seu pai era de bom, e eu preciso que saiba a verdade antes que... Antes... Do quê? Helena perguntou, mas já sabia a resposta quando viu Vincent dar um passo em sua direção. Antes que eu faça algo que não posso desfazer, ele sussurrou, erguendo a mão para tocar o rosto dela. Helena sabia que deveria se afastar. Sabia que aquilo estava errado em todos os níveis possíveis. Mas quando os dedos dele tocaram sua pele, todo o pensamento racional desapareceu. Havia uma conexão entre eles que transcendia lógica, moral ou razão. Era como se fossem duas partes de um todo quebrado, e estar perto dele a fazia sentir-se completa pela primeira vez na vida. Isto é loucura, ela sussurrou, mas não se afastou quando ele se inclinou em sua direção. A pior espécie de loucura. Vincent concordou, mas seus lábios já estavam perigosamente perto dos dela. Foi nesse momento que ouviram o barulho de motores se aproximando. Vincent se afastou imediatamente, os instintos alertas, e viu 3 carros pretos descendo pela estrada, que levava à praia. Merda, ele murmurou pegando a mão de Helena. Precisamos sair daqui, agora. Vincent puxou Helena pela mão, correndo em direção ao carro, mas os veículos pretos já estavam bloqueando a única saída da pequena enseada. Homens de terno escuro começaram a sair dos carros, suas posturas e a forma como moviam as mãos, para dentro dos paletós, deixando claro que não estavam ali para uma conversa amigável. Por aqui, Vincent sussurrou, mudando de direção e puxando Helena em direção às pedras no final da praia. Há uma trilha que leva até as falésias. É íngreme, mas é nossa única chance. Helena seguiu sem questionar, o coração batendo tão forte que podia ouvi-lo acima do barulho das ondas. Atrás deles, vozes gritavam ordens em português e em outra língua que ela não conseguia identificar. O som de passos na areia estava ficando mais próximo. A trilha era traiçoeira, especialmente com a chuva fina que havia deixado as pedras escorregadias. Vincent subia na frente, parando de vez em quando para ajudá-la a transpor os trechos mais difíceis. Seus dedos se entrelaçavam cada vez que ele a puxava para cima, e mesmo no meio do perigo, Helena não conseguia ignorar a eletricidade que passava entre eles a cada toque. Quem são esses homens? Ela perguntou quando pararam para recuperar o fôlego atrás de uma formação rochosa. Problemas do passado que voltaram para me cobrar, Vincent respondeu, olhando por cima da pedra para verificar se estavam sendo seguidos. Os mesmos que mandaram matar seu pai quando ele ameaçou expor a operação. Helena sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com o vento frio. Eles sabem sobre mim? Vincent se virou para ela, e a expressão em seu rosto a fez engolir em seco. Agora sabem. E isso significa que você nunca mais estará segura enquanto eles estiverem vivos. Eles continuaram subindo, os músculos das pernas de Helena queimando com o esforço. Quando finalmente chegaram ao topo das falésias, Vincent a guiou através da vegetação rasteira, até chegarem a uma pequena construção abandonada, uma antiga casa de farol que não era usada há décadas. Dentro da estrutura deteriorada, eles finalmente puderam parar para respirar. Vincent puxou o celular e discou um número, falando em voz baixa com alguém do outro lado da linha. Helena aproveitou o momento para tentar processar tudo o que estava acontecendo. Em questão de dias, sua vida havia se transformado de uma existência tranquila e previsível, numa montanha-russa de revelações chocantes e perigo real. Vão nos buscar aqui em 1 hora, Vincent disse guardando o telefone. Homens meus, pessoas em quem confio. E depois, Helena perguntou abraçando os joelhos para se aquecer,
O que acontece comigo depois? Vincent se aproximou dela, e mesmo na penumbra da construção abandonada, Helena podia ver a intensidade em seus olhos. Depois você volta para sua vida normal. Eu vou cuidar desse problema. Como? Helena se levantou, sentindo uma raiva súbita. Matando mais pessoas? Destruindo mais famílias? Se for necessário, Vincent respondeu sem hesitar, e a frieza em sua voz fez Helena recuar. Mas então ele se aproximou dela novamente, a voz suavizando. Eu não vou deixar nada acontecer com você, Helena. Não importa o que eu tenha que fazer. Por quê? Ela perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que a surpreendeu. Por que se importa tanto? É culpa pelo meu pai? Vincent parou, diante dela tão próximo que Helena podia sentir o calor de seu corpo. No começo talvez fosse, mas agora ele ergueu a mão para tocar o rosto dela, os dedos traçando sua bochecha com uma gentileza que contrastava brutalmente com a violência que os cercava. Agora é porque estou apaixonado por você. Helena sentiu como se o mundo tivesse parado. Você não pode estar. Isto é loucura. Eu tenho 17 anos, você é velho demais, perigoso demais, culpado demais. Vincent completou, mas não afastou a mão. Eu sei de tudo isso, mas ainda assim, Helena, desde que a vi naquela praia, você é tudo em que consigo pensar. Helena sabia que deveria protestar. Deveria lembrar a ele sobre seu pai, sobre a diferença de idade, sobre o fato de que ele representava tudo contra o que sua mãe havia tentado protegê-la. Mas quando olhou nos olhos dele, tudo o que viu foi um homem quebrado por dentro. Alguém que carregava dor suficiente para destruir uma pessoa comum, mas que de alguma forma havia encontrado nela uma razão para querer ser melhor. Eu também. Ela sussurrou antes de poder se impedir. Eu também penso em você o tempo todo. E sei que está errado, sei que deveria odiá-lo, mas... Vincent inclinou a cabeça em direção a ela, os lábios quase tocando os dela. Mas quando estou perto de você, sinto-me completa pela primeira vez na vida. Foi então que ele a beijou, e Helena sentiu como se estivesse se afogando e sendo salva ao mesmo tempo. Os lábios dele eram firmes, mas gentis, e quando ela correspondeu ao beijo, ouviu um gemido baixo escapar da garganta dele, que fez algo se contrair no fundo de seu estômago. O beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente, como se ambos soubessem que aquele momento poderia ser o último que teriam juntos. As mãos de Vincent se emaranharam em seus cabelos, e Helena se viu pressionando o corpo contra o dele, desejando estar ainda mais próxima. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Vincent apoiou a testa contra a dela, os olhos fechados como se tentasse memorizar aquele momento. Isto não pode dar certo, ele disse, a voz rouca. Eu sei, Helena respondeu, mas suas mãos estavam agarradas na camisa dele como se fosse uma âncora. Mas também sei que não consigo ficar longe de você. Foi nesse momento que ouviram o barulho de helicópteros se aproximando. Vincent se afastou dela imediatamente, todos os instintos alertas novamente. Chegaram cedo demais, ele murmurou, olhando pela janela quebrada. E não são meus homens. Helena sentiu o terror se instalando em seu peito quando viu 3 helicópteros pretos circundando a área, holofotes cortando a escuridão que começava a cair. O que fazemos agora? Vincent olhou para ela, e Helena viu algo novo em seus olhos. Uma determinação feroz que prometia que ele lutaria contra o mundo inteiro para protegê-la. Agora nós lutamos, ele disse, verificando a arma que tirou de dentro do paletó. E eu espero que você confie em mim o suficiente para fazer exatamente o que eu disser. Os holofotes dos helicópteros varriam a área como olhos predadores, e Vincent sabia que tinham apenas minutos antes de serem encontrados. Ele segurou a mão de Helena e a guiou em direção ao fundo da construção, onde uma escada enferrujada levava ao porão do antigo farol. Escute com atenção, ele disse, a voz baixa mas urgente. Há um túnel aqui embaixo que leva até a praia do outro lado das falésias. Foi construído durante a Segunda Guerra, quando este lugar era um posto de observação. Helena assentiu, tentando controlar o tremor em suas mãos. E você?
Vem. Comigo? Vincent olhou para ela com uma expressão que misturava amor e desespero. Não, eu vou em direção oposta. Atraí-los para longe de você. No final do túnel há uma pequena marina. Procure por um barco chamado Gaivota. O dono é João. Diga que Vincent mandou. Ele vai levá-la para um lugar seguro. Não. Helena agarrou a camisa dele. Não vou deixar você sozinho com esses homens. Vincent segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares traçando suas bochechas. Helena, escute. Esses homens querem a mim, não a você. Se ficarmos juntos, vamos morrer os dois. Se nos separarmos, pelo menos você tem uma chance. E se eu nunca mais te vir? A pergunta saiu como um sussurro desesperado, e Vincent sentiu algo se partir dentro do peito. Então você vai viver, ele disse, selando a promessa com um beijo rápido, mas intenso. Você vai viver, e isso é tudo o que importa para mim. Antes que Helena pudesse protestar novamente, Vincent a empurrou gentilmente em direção à escada. Vá agora, e não olhe para trás, não importa o que houve. Helena desceu a escada com lágrimas nos olhos, o coração se partindo a cada degrau. No porão escuro, encontrou a entrada do túnel que Vincent havia mencionado. Era estreito e úmido, mas ela podia sentir uma corrente de ar que confirmava que levava mesmo para o outro lado. Acima dela, ouviu passos pesados e vozes gritando em português e inglês. Depois veio o som que a fez cobrir a boca para abafar um grito. Tiros. Muitos tiros. Correu pelo túnel como nunca havia corrido na vida. As lágrimas misturando-se com o suor, o som dos disparos ecoando em sua mente como uma sinfonia de terror. Não sabia se Vincent estava ferido, se estava morto, se havia conseguido escapar. Tudo o que podia fazer era confiar nele e continuar correndo. O túnel parecia eterno, mas finalmente Helena viu uma fresta de luz à frente. Saiu numa pequena enseada protegida, onde uma dúzia de barcos pequenos balançava ancorada. Procurou freneticamente pelo Gaivota até encontrá-lo. Um barco de pesca simples, mas bem cuidado. João! Ela gritou. João, você está aí? Um homem de cerca de 60 anos apareceu da cabine, os olhos desconfiados. Quem quer saber? Vincent mandou, Helena disse, exatamente como ele havia instruído. Ele disse que você me levaria para um lugar seguro. A expressão do homem mudou imediatamente. Vincent está bem? Eu não sei, Helena respondeu, a voz quebrando. Havia homens. Tiros. João não fez mais perguntas. Ajudou Helena a entrar no barco e imediatamente ligou o motor. Segure firme, menina, vamos sair daqui. Enquanto o barco se afastava da costa, Helena olhou para trás e viu as luzes dos helicópteros ainda circulando sobre as falésias. Não havia como saber se Vincent havia conseguido escapar, e a incerteza estava corroendo sua alma como ácido. João navegou por cerca de 1 hora antes de chegar a uma pequena ilha que Helena nunca havia visto antes. Havia uma casa simples escondida entre as árvores, e algumas outras pessoas que claramente estavam esperando por eles. Este é um dos refúgios do Vincent, João explicou, enquanto ajudava Helena a desembarcar. Você vai ficar aqui até ele dar notícias. E se ele não der? Helena perguntou, mas João apenas balançou a cabeça. Vincent sempre dá um jeito de sobreviver. É o homem mais teimoso que conheço. Helena foi levada para a casa, onde uma mulher chamada Maria cuidou de seus ferimentos superficiais e lhe ofereceu roupas secas. Mas ela não conseguia parar de pensar em Vincent, na forma como ele havia se sacrificado para salvá-la, no beijo, que talvez fosse o último que compartilhariam. Passaram-se 3 dias sem notícias, 3 dias em que Helena oscilava entre esperança e desespero, em que cada barulho a fazia correr para a janela, na esperança de ver Vincent chegando. Maria tentava consolá-la, mas Helena podia ver nos olhos da mulher que ela também estava, preocupada. Foi na manhã do 4º dia que Helena decidiu que não podia mais esperar. Convenceu João a levá-la de volta ao continente, prometendo que ficaria escondida, que apenas queria notícias sobre Vincent. Quando chegaram à Marina de Torres, Helena imediatamente percebeu que algo estava diferente. Havia mais movimento,
Que o normal, carros de polícia, e as pessoas sussurravam entre si com expressões preocupadas. O que aconteceu? Helena perguntou a uma vendedora de peixe no mercado. Você não soube? Vincent Albuquerque foi preso. A mulher respondeu, baixando a voz. Dizem que foi por lavagem de dinheiro, associação criminosa, até homicídio. Está em todos os jornais. Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Vincent havia sido capturado e, pior ainda, estava enfrentando acusações que poderiam mantê-lo preso pelo resto da vida. Ou matá-lo se os homens que os perseguiam tivessem influência suficiente dentro do sistema prisional. Correu para casa, ignorando os protestos de João, e encontrou sua mãe na sala, vendo o noticiário na televisão. Conceição se virou quando a viu entrar, o rosto uma máscara de alívio e raiva. Helena, onde você esteve? Eu estava louca de preocupação. Vincent foi preso, Helena disse, ainda tentando processar a informação. Bom, Conceição respondeu friamente. Talvez agora você entenda o tipo de homem que ele realmente é. Mas Helena não estava ouvindo. Estava olhando para a televisão, onde a foto de Vincent aparecia ao lado de manchetes sensacionalistas. Mesmo nas fotos oficiais, ela podia ver a determinação em seus olhos, a força que o havia ajudado a sobreviver a tudo o que a vida havia jogado em seu caminho. Eu preciso vê-lo, ela disse, mais para si mesma do que para sua mãe. Não. Conceição se levantou, bloqueando o caminho. Você não vai se meter nisso, Helena. Acabou. Vincent está fora de nossas vidas para sempre. Mas enquanto sua mãe falava sobre fim e recomeços, Helena já estava planejando. Vincent havia arriscado tudo para salvá-la, e agora era sua vez de fazer o mesmo por ele. Não importava quantos obstáculos tivesse que enfrentar, ela encontraria uma forma de chegar até ele. Helena passou a semana seguinte planejando obsessivamente como conseguiria ver Vincent. A penitenciária de Charqueadas, onde ele estava sendo mantido, ficava a mais de 200 quilômetros de Torres, e visitas só eram permitidas para familiares diretos ou advogados. Conceição havia confiscado seus documentos e a observava como um falcão, determinada a impedir qualquer contato com o homem que julgava responsável por destruir suas vidas. Foi Maria, a mulher da ilha que havia cuidado dela, quem apareceu na escola numa quinta-feira com uma proposta. Conheço alguém que pode te ajudar, ela sussurrou enquanto fingiam conversar sobre trabalhos escolares. Mas vai custar caro e vai ser perigoso. Helena não hesitou. O que preciso fazer? Encontre-me no pier às 10 da noite e traga tudo de valor que conseguir reunir. Naquela noite, Helena esperou até Conceição adormecer e então saiu silenciosamente de casa. No pier, Maria a esperava com um homem magro de aparência nervosa que se apresentou apenas como Carlinhos. Posso te conseguir documentos que te identifiquem como prima do Vincent, ele disse, examinando as joias que Helena havia trazido, presentes de aniversários passados que eram suas únicas posses de valor. Mas se você for pega, nunca me viu. Entendido? Helena assentiu, entregando tudo o que havia trazido. Quando posso vê-lo? Sábado. Última sessão de visitas. E menina, Carlinhos segurou seu braço quando ela se virava para ir embora. Cuidado com o que disser lá dentro. As paredes têm ouvidos, e Vincent tem muitos inimigos esperando uma chance de acabar com ele. O sábado chegou com uma chuva fina que deixava tudo acinzentado e melancólico. Helena havia dito à mãe que passaria o dia na casa de uma amiga estudando, e pegou 2 ônibus para chegar à penitenciária. Seus nervos estavam à flor da pele quando apresentou os documentos falsificados na entrada. O guarda examinou os papéis com cara de tédio. Primeira vez visitando? Sim, Helena respondeu, tentando manter a voz firme. Regras básicas. Nada de contato físico além de um cumprimento e uma despedida. Nada pode ser passado entre vocês. A conversa é monitorada. Qualquer violação resulta no fim da visita e possível processo criminal. Helena assentiu e foi conduzida através de uma série de portões de segurança até uma sala onde várias mesas estavam dispostas com cadeiras de cada lado. Prisioneiros com uniformes laranja começaram a entrar acompanhados por guardas.
e Helena sentiu o coração disparar quando viu Vincent. Ele estava mais magro, com uma barba por fazer que o deixava com aparência mais selvagem, mas quando seus olhos se encontraram através da sala, Helena viu o mesmo homem que havia arriscado tudo para salvá-la. Vincent parou por um momento, chocado por vê-la ali. Depois caminhou até a mesa que lhe foi designada. "Você não deveria estar aqui", foram as primeiras palavras dele quando se sentaram, mas seus olhos a devoravam como se quisesse memorizar cada detalhe de seu rosto. "Onde mais eu estaria?", Helena respondeu, tentando soar corajosa apesar do tremor em sua voz. "Você se sacrificou por mim. Não ia simplesmente esquecer disso." Vincent olhou ao redor, verificando se os guardas estavam prestando atenção. Depois se inclinou ligeiramente em direção a ela. "Helena, escute. Eles estão tentando me incriminar por crimes que não cometi. Bem, não todos eles, mas alguém está movendo os cordéis para garantir que eu nunca saia daqui vivo." "Quem?", Helena perguntou, também se inclinando para a frente, desejando poder tocar a mão dele. "Rogério Teixeira, o mesmo homem que mandou sabotar seu acidente. Ele era sócio menor na operação original, mas depois que seu pai morreu e eu saí do esquema, ele assumiu tudo. Agora tem medo que eu fale e destrua seu império." Helena sentiu uma raiva fria se instalando em seu peito. Foi ele que contratou alguém para me machucar. Sua mãe o procurou desesperada para afastá-la de mim. Ela não sabia que ele era ligado ao passado dela. Pensou que estava apenas contratando alguém para assustá-la. Vincent cerrou os punhos sobre a mesa. "Ele aproveitou a oportunidade para me atingir através de você." "Então ele tem que pagar", Helena disse, a determinação crescendo em sua voz. "Vincent, eu vou encontrar uma forma de provar sua inocência." "Não", Vincent disse firmemente. "Você vai voltar para casa, vai terminar seus estudos, vai viver a vida que seu pai queria que você tivesse. Vai esquecer que eu existo." Helena olhou nos olhos dele e viu que estava mentindo. Por trás da máscara de abnegação havia desespero, medo de que ela realmente o esquecesse. "Você quer que eu esqueça a forma como me beija? Quer que eu esqueça como me sinto completa quando estou perto de você?" Vincent fechou os olhos por um momento, como se as palavras dela fossem dor física. "Helena, eu te amo", ela disse baixinho, mas com uma convicção que cortou através do barulho da sala de visitas. "Não me importo com a diferença de idade. Não me importo com seu passado. Não me importo com o que as pessoas vão dizer. Eu te amo e vou lutar por você, quer você queira ou não." Quando Vincent abriu os olhos, Helena viu lágrimas que ele lutava para conter. "Eu também te amo", ele sussurrou. "Mais do que imaginei ser possível amar alguém. E é exatamente por isso que você precisa ficar longe." "Tempo esgotado", o guarda anunciou, e Helena sentiu pânico tomando conta dela. Não havia tido tempo suficiente. Havia tantas coisas que precisava dizer. Vincent se levantou lentamente e, quando o guarda não estava olhando, sussurrou rapidamente: "Procure Dr. Henrique Castelo, advogado em Porto Alegre. Diga que eu mandei. Ele tem informações que podem ajudar." "Vincent?" Helena se levantou também, desesperada, para tocá-lo uma última vez. "Seja forte", ele disse, olhando profundamente em seus olhos. "E não desista de mim." Então ele se virou e foi escoltado de volta para sua cela, deixando Helena sozinha, com o peso de uma missão que poderia salvá-lo ou destruí-los a ambos. Mas quando saiu da penitenciária sob a chuva que recomeçara a cair, Helena sabia que não havia escolha. Vincent havia salvado sua vida, e agora era sua vez de salvar a dele. Não importava que sacrifícios tivesse que fazer. A garota protegida que havia sido uma semana atrás não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher determinada a lutar contra um mundo que tentava separá-la do homem que amava, mesmo que isso significasse confrontar os demônios mais escuros do passado de sua família. Helena voltou para Torres com uma determinação que queimava em suas veias como fogo. Mentiu para a mãe sobre onde havia passado o dia e trancou-se no quarto para planejar seus próximos passos. Dr. Henrique Castelo era sua única esperança de salvar Vincent, mas chegar até ele em Porto Alegre, sem despertar suspeitas, seria um desafio. Foi Maria quem novamente apareceu como uma salvação.
Meu cunhado trabalha no Fórum de Porto Alegre, ela disse quando Helena a procurou no mercado de peixes no dia seguinte. Posso arranjar para você encontrar o advogado, mas vai ter que ser discreto. Rogério Teixeira tem olhos e ouvidos em todo lugar. Conceição havia se tornado ainda mais vigilante depois do desaparecimento de Helena no sábado. Mas numa terça-feira, quando sua mãe foi trabalhar, Helena fingiu estar doente e ficou em casa. Assim que Conceição saiu, pegou o ônibus para Porto Alegre com o pouco dinheiro que conseguira reunir. O escritório do Dr. Henrique Castelo ficava num prédio elegante no centro da capital. A secretária inicialmente tentou dispensá-la, mas quando Helena mencionou o nome de Vincent, foi imediatamente conduzida para uma sala luxuosa, onde um homem de cabelos grisalhos a esperava com expressão grave. Você é a menina de quem Vincent falou, Dr. Castelo disse, estudando-a com olhos penetrantes. Ele me ligou antes de ser preso. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria ajudá-la. Ele disse que você tem informações que podem salvá-lo, Helena respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. Dr. Castelo abriu um cofre atrás de sua mesa e retirou uma pasta grossa. Vincent passou anos documentando as atividades criminosas de Rogério Teixeira. Gravações, fotografias, documentos financeiros, tudo está aqui. Helena folheou alguns dos documentos, vendo números que representavam fortunas, nomes de políticos influentes, esquemas de lavagem de dinheiro que se estendiam por toda a América do Sul. Por que Vincent guardou tudo isso? Seguro de vida, o advogado explicou. Ele sabia que um dia Rogério tentaria eliminá-lo. Essas evidências eram sua proteção. Dr. Castelo hesitou. Mas agora Rogério descobriu sobre elas. É por isso que Vincent está preso. Rogério usou sua influência para incriminá-lo antes que ele pudesse usar as evidências. Então vamos divulgá-las agora, Helena disse, mas o advogado balançou a cabeça. Não é tão simples. Rogério tem juízes, promotores e policiais em seu bolso. Se tentarmos expor essas evidências pelos canais legais tradicionais, elas simplesmente desaparecerão, e você provavelmente também. Helena sentiu um frio no estômago. Então o que fazemos? Dr. Castelo a estudou por um longo momento. Há uma jornalista investigativa em São Paulo, Carla Mendoza. Ela tem reputação de ser incorruptível e contatos suficientes para garantir que uma história como essa chegue ao público. Mas você teria que ir até lá pessoalmente, e seria extremamente perigoso. Eu vou, Helena disse sem hesitar. Menina, você tem ideia do que está se metendo? Rogério Teixeira já mandou matar, por muito menos. Se ele descobrir que você tem essas evidências, ele já tentou me matar uma vez, Helena interrompeu pensando no acidente na estrada. E quase conseguiu separar Vincent de mim para sempre. Não vou deixar que ele vença agora. Dr. Castelo fez cópias de todos os documentos e orientou Helena sobre como chegar até a jornalista com segurança. Use apenas dinheiro vivo. Não fale com ninguém sobre onde está indo e, se sentir que está sendo seguida, abandone a missão imediatamente. Helena pegou o ônibus noturno para São Paulo, as evidências escondidas numa mochila que apertava contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, o que, de certa forma, era. Durante as longas horas de viagem, pensou em Vincent, sozinho em sua cela, provavelmente se perguntando se ela havia esquecido suas palavras de despedida sobre não desistir dele. Chegou à capital paulista na manhã seguinte, exausta, mas determinada. A redação do jornal onde Carla Mendoza trabalhava ficava numa região movimentada do centro, e Helena teve que esperar mais de 2 horas antes de conseguir uma audiência com a jornalista. Carla era uma mulher de 40 e poucos anos, com olhos afiados que pareciam ver através das pessoas. Quando Helena começou a contar sua história e mostrar as evidências, a jornalista se inclinou para a frente, claramente interessada. Isso é dinamite pura, Carla disse depois de examinar alguns documentos. Se for verdade, vai derrubar metade do governo do Rio Grande do Sul e algumas figuras importantes de Brasília. É verdade, Helena insistiu. E Vincent Albuquerque está preso por crimes que não cometeu, enquanto o verdadeiro criminoso anda livre.
Carla estudou Helena com curiosidade. O que esse Vincent representa para você? Por que arriscar tanto por ele? Helena sentiu as bochechas corarem, mas manteve o olhar firme. Porque eu o amo. E porque ele é a única família que me resta. Família é complicado, Helena admitiu. Mas ele é tudo para mim. Carla assentiu lentamente. Vai levar pelo menos uma semana para verificar tudo isso e preparar a matéria. Você tem algum lugar seguro para ficar? Helena balançou a cabeça. Não havia pensado além de entregar as evidências. Fique no meu apartamento, Carla ofereceu. É mais seguro do que um hotel, e você pode me ajudar a entender melhor alguns desses documentos. Durante a semana que se seguiu, Helena viveu numa montanha-russa emocional. Carla trabalhava incansavelmente verificando informações, contatando fontes, construindo uma história que seria impossível de ignorar ou enterrar. Mas a cada dia que passava, Helena se preocupava mais com Vincent, sabendo que cada hora na prisão o deixava mais vulnerável aos inimigos de Rogério. Foi numa sexta-feira que tudo desmoronou. Helena estava no apartamento de Carla quando ouviu barulho de carros parando na rua. Olhou pela janela e viu homens de terno escuro saindo de veículos pretos, os mesmos tipos que haviam perseguido ela e Vincent nas falésias. Carla! Ela gritou, mas a jornalista já estava guardando rapidamente documentos numa bolsa impermeável. Saída de emergência, Carla disse, empurrando Helena em direção a uma escada de incêndio. Eles descobriram onde estamos. Desceram a escada, numa corrida desesperada, ouvindo portas sendo arrombadas no andar acima. Carla tinha um carro estacionado no beco atrás do prédio, e elas conseguiram escapar momentos antes de serem alcançadas. A matéria vai ao ar amanhã de manhã, Carla disse enquanto dirigiam pelas ruas de São Paulo, simultaneamente em 3 veículos diferentes. Mesmo que Rogério tente impedir um, os outros vão conseguir divulgar. Helena assentiu, mas sua mente já estava correndo para outro problema. Vincent. Se Rogério descobriu sobre nós, ele vai tentar matar Vincent na prisão antes que a matéria seja publicada. Carla olhou para ela pelo retrovisor. Então é melhor torcer para que ele esteja bem protegido lá dentro. Mas Helena sabia que proteção era algo que nem todo o dinheiro do mundo podia garantir dentro de uma penitenciária, onde Rogério tinha influência. A corrida contra o tempo havia começado, e ela só esperava que não fosse tarde demais para salvar o homem que amava. Na manhã de sábado, enquanto Helena estava numa pousada barata no interior de São Paulo, esperando notícias, a bomba jornalística explodiu simultaneamente em 3 grandes veículos de comunicação. A matéria de Carla Mendoza expunha em detalhes minuciosos a rede de corrupção comandada por Rogério Teixeira, com nomes, datas, valores e fotografias que tornavam impossível negar os fatos. O impacto foi imediato e devastador. Em questão de horas, mandados de prisão foram expedidos, contas bancárias congeladas, e uma operação policial de grande escala foi deflagrada. Rogério tentou usar seus contatos para abafar o escândalo, mas a repercussão nacional havia crescido além de sua capacidade de controle. Helena assistiu tudo pela televisão, o coração acelerado a cada nova prisão, a cada revelação que confirmava que Vincent havia dito a verdade sobre tudo. Mas sua maior preocupação continuava sendo a segurança dele na penitenciária. Ligou para Dr. Castelo desesperada por notícias. Vincent está bem, o advogado a tranquilizou. Na verdade, ele foi transferido para a cela de segurança máxima assim que a matéria foi publicada. As autoridades finalmente entenderam que ele é uma testemunha crucial, não um criminoso. Quando ele pode ser solto? Helena perguntou, mal conseguindo conter a ansiedade. Os procedimentos legais levam tempo, mas com as evidências que você forneceu, é questão de dias. Talvez uma semana no máximo. Foram os 7 dias mais longos da vida de Helena. Ela voltou para Torres e enfrentou a fúria de Conceição, que havia descoberto sobre suas viagens através dos noticiários que mencionavam uma jovem corajosa que havia entregue as evidências cruciais. Você não tem ideia do que fez. Conceição
gritou andando de um lado para outro da sala. Rogério Teixeira pode estar preso, mas ele tem amigos, tem dinheiro escondido. Nós nunca mais vamos estar seguras. Estamos mais seguras agora do que estávamos com ele livre, Helena replicou, uma autoridade nova em sua voz, que fez Conceição parar de andar. Mãe, eu não sou mais a criança que você pode proteger mantendo na ignorância. Eu cresci e escolhi lutar pelo homem que amo. Homem que você ama? Conceição soltou uma risada amarga. Helena, você tem 17 anos, não sabe o que é amor. Sei sim, Helena respondeu, com uma convicção que cortou o ar entre elas. Amor é estar disposta a arriscar tudo por alguém. É escolher ficar do lado de uma pessoa mesmo quando o mundo inteiro diz que está errado. É encontrar em alguém a parte de si que estava perdida. Foi numa quinta-feira chuvosa que Vincent finalmente foi libertado. Helena estava esperando nos portões da penitenciária desde o amanhecer, tremendo não de frio, mas de antecipação. Quando ele saiu, ainda vestindo as roupas que usava no dia da prisão, ela correu para seus braços sem se importar com as câmeras dos jornalistas que haviam se reunido para cobrir sua liberação. Vincent a pegou no ar e girou com ela, enterrando o rosto nos cabelos dela como se quisesse memorizar seu cheiro. Você fez isso, ele sussurrou contra sua orelha. Você me salvou. Nós nos salvamos. Helena corrigiu, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Sempre foi. Sobre nós dois contra o mundo. A multidão de repórteres os cercou, mas Vincent apenas sorriu e segurou a mão de Helena. Sem comentários, disse para as câmeras. Só quero aproveitar minha liberdade com a mulher que amo. Eles fugiram em direção ao carro que Dr. Castelo havia providenciado, mas em vez de ir para a mansão nas falésias, Vincent pediu para o motorista levá-los até a praia onde tudo havia começado, onde ele havia visto Helena pela primeira vez, caminhando sozinha na areia. Caminharam de mãos dadas pela orla enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Vincent parou no mesmo ponto, onde havia observado Helena da janela de sua mansão semanas atrás, quando ela era apenas uma estranha que mexera com algo profundo em sua alma. Eu pensei que ia morrer na prisão, ele disse, virando-se para ela. Não de violência, mas de saudade, de saber que você estava no mundo, mas não poder tocá-la, não poder protegê-la. Helena colocou as mãos no rosto dele, os polegares traçando as linhas de cansaço ao redor de seus olhos. Você não precisa me proteger, Vincent. Eu posso cuidar de mim mesma, mas quero que fique ao meu lado enquanto eu faço isso. Para sempre? Ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que contrastava com a imagem do homem poderoso que o mundo conhecia. Para sempre, ela confirmou, selando a promessa com um beijo que tinha gosto de liberdade, de futuro, de todas as possibilidades que se abriam diante deles. Quando se separaram, Vincent tirou um pequeno estojo do bolso. Eu comprei isso antes de ser preso, disse, abrindo a caixa para revelar um anel. Simples, mas elegante. Sei que você ainda é jovem. Sei que temos muito para superar, mas Helena... Sim. Ela interrompeu antes que ele pudesse terminar a pergunta, estendendo a mão esquerda. Sim para tudo. Sim para o anel. Sim para você. Sim para nós. Vincent colocou o anel em seu dedo com mãos que tremiam ligeiramente, e quando seus olhos se encontraram novamente, Helena viu lágrimas de felicidade que ele não tentava esconder. Meses depois, Helena completaria 18 anos e oficializaria seu relacionamento com Vincent diante do mundo. Conceição, ainda relutante, mas finalmente aceitando que não podia mais proteger a filha das escolhas da vida, daria sua bênção hesitante. Vincent usaria sua experiência e conexões para construir um império legítimo, dedicando parte de sua fortuna a organizações que combatiam a corrupção. Mas ali, naquela praia onde tudo havia começado, enquanto caminhavam em direção ao futuro, com os dedos entrelaçados, Helena e Vincent sabiam que haviam vencido mais do que inimigos externos. Haviam vencido seus próprios medos, suas próprias limitações, transformando-se no processo em pessoas mais fortes e completas.
O amor deles havia nascido do caos, crescido na adversidade e sobrevivido a testes que destruiriam relacionamentos comuns. Era um amor inconvencional, desafiador, que não cabia nos moldes que a sociedade esperava. Mas era real, era verdadeiro, e era deles. E nas falésias de Torres, onde o mar encontra a terra numa dança eterna de força e resistência, duas almas, que haviam encontrado uma na outra sua outra metade,